Sejam bem-vindos, bem-vindas, queridos e amados alunos e alunas do curso Mater Dei e Teologia Bíblico-Doutrinal. Nós vamos agora, nesta primeira aula, dar continuidade ao curso. E nós estamos com esta aula inaugurando agora o 7º módulo. Nós vamos continuar o estudo das Sagradas Escrituras, agora com os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e depois João. Como no vídeo anterior, do 6º módulo, nós tivemos a oportunidade de fazer a introdução de todo o Novo Testamento, dos evangelhos sinóticos. Agora vamos pegar os evangelhos um por um em cada aula. Mas vamos iniciar o nosso curso pedindo a Deus luz e entendimento para conhecermos e aprofundarmos a sua palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, fazei que nós, vossos filhos, que buscamos conhecer mais os vossos ensinamentos, cresçamos na nossa fé e no vosso conhecimento, para que possamos adorar-vos e amar-vos como vós mereceis. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, agora, nesse vídeo desta primeira aula do módulo 7º, nós vamos começar com o Evangelho de São Mateus, né? Quais são as características do Evangelho de São Mateus? Bem, este Evangelho foi transmitido em língua grega pela Igreja. Então, desde os primeiros anos da Igreja, da primeira geração dos primeiros cristãos, esse Evangelho ele foi transmitido em língua grega. Mas, originalmente, ele deve ter sido escrito em aramaico. Segundo os estudiosos, tudo indica que ele, antes de ser escrito em grego, ele foi escrito em aramaico, que era a língua falada por Jesus lá na Palestina. O texto atual que nós temos em grego reflete tradições hebraicas, ou seja, dos hebreus, mas ao mesmo tempo testemunha o texto uma redação grega, ou seja, esse texto ele foi originalmente escrito em grego, mas o autor dele fez um texto em aramaico. O vocabulário, vejam bem, as características deste evangelho de Mateus tem vocabulários que indicam as tradições que fazem pensar em crentes ligados, ou seja, pessoas que acreditavam em Deus, mas ligados a um ambiente judaico. Apesar disso, não se pode afirmar, sem mais, a origem palestinense, ou seja, a origem desse texto na Palestina. Geralmente, as pessoas pensam que foi escrito na Síria, talvez em Antioquia ou na Fenícia, onde viviam muitos judeus, fora do ambiente judaico, por deixar entrever uma polêmica declarada contra o judaísmo farisaico. Então, eles criaram uma polêmica com essa corrente farisaica do judaísmo. Atendendo a elementos externos ao livro, o atual texto que nós temos em grego pode datar-se dos anos 80, 90 depois de Cristo, ou seja, algum tempo após a destruição do Templo de Jerusalém, da própria cidade. O Evangelho de Mateus é claramente o mais, digamos assim, judaico dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus é o mais judaico, podemos dizer assim. E é melhor entendido como tendo sido escrito para cristãos de fala grega, cuja maioria era de origem judaica. Então, quando Mateus escreveu esse livro, ele escreveu para cristãos de origem judaica na sua maioria, mas que falavam o grego. O autor supõe que o leitor esteja familiarizado, ou seja, que tenha conhecimento do Velho Testamento e as várias seitas da Palestina naquela época, ou seja, eles tinham conhecimento do ambiente social da época. Essa suposição da parte do autor, que redigiu o texto, leva o leitor a concluir que o livro
foi escrito primariamente, ou seja, objetivamente, foi escrito primeiramente para os cristãos judeus de fala grega. Esse livro possui 28 capítulos e 1084 versículos. Bem, eu estou falando aqui que Mateus seja o autor, mas será que de fato tenha sido Mateus o autor deste evangelho que leva o seu nome? Bem, do seu autor, este livro nada diz. O autor não diz de quem é a autoria. O próprio texto do Evangelho de Mateus, chamado Mateus, não diz quem foi o autor. Mas a mais antiga tradição eclesiástica atribui a autoria ao apóstolo Mateus, que era um dos 12 apóstolos, identificado como Levi, que era cobrador de impostos. Pelo conhecimento que nós podemos entrever dentro das Escrituras, ele tinha de fato um grande conhecimento das tradições das Escrituras judaicas, pela força interpelativa da mensagem sobre os chefes religiosos e das tradições judaicas e do seu povo, pelo perfil de Jesus apresentado como mestre. O autor deste evangelho era, com certeza, um letrado judeu que se tornou cristão, um mestre da arte de ensinar e de fazer compreender o mistério do reino do céu, o tesouro da boa nova anunciada por Jesus, o Messias, o Filho de Deus. Agora, hoje em dia, é discutível a identificação do evangelho de Mateus, como eu havia dito ainda há pouco, com aquele cobrador de impostos, que é relatado no próprio Evangelho de Mateus, bem como por Marcos e Lucas. Há um grande teólogo exegeta chamado Wilfrid Harrington. Ele diz o seguinte: ele aborda esta questão, esse autor, trazendo informações e questionamentos sobre a possibilidade do autor deste Evangelho. Quem seria para Wilfrid Harrington? Ele diz o seguinte, textualmente: a tradição unânime da igreja primitiva é de que Mateus, um dos 12, foi o primeiro dos 4 evangelistas a escrever o evangelho, e que ele escreveu primeiramente em aramaico. Todavia, diz esse teólogo, o evangelho de Mateus, como nos chegou às mãos do Novo Testamento, na verdade foi escrito em grego. Não é uma tradução. Ele não escreveu em aramaico e traduziram para o grego. Não, ele escreveu originalmente em aramaico e depois ele escreveu, o autor, em grego. A relação entre o tradicional escrito aramaico, primeiro, e o evangelho posterior, a relação entre o posterior e o atual que nós temos, é obscura. Mateus pode ter sido o autor da obra hebraica. É-nos impossível dar o nome do autor do evangelho grego. Por questão de conveniência, ele continua a ser, em nossas referências, o evangelho de Mateus. Esse é o comentário e a opinião desse teólogo. Ainda como causas para esta dúvida, segundo outros teólogos, ainda sobre as causas para esta dúvida sobre a autoria, é que a linguagem e a estrutura de teologia, de pensamento, é muito bem elaborado, é sofisticado, levando-se a acreditar que o autor deste evangelho deveria ser alguém letrado na escritura judaica, talvez um rabino ou um doutor da lei, não se sabe. Ora, os publicanos, como era o caso de Mateus, não eram pessoas que tinham essa cultura, eram quase semi-analfabetos e sabiam apenas fazer contas por questão de prática da sua profissão, que era fazer contas, De qualquer forma, conforme afirmado acima, a tradição atribui àquele coletor de impostos, Mateus ou Levi, a autoria desse evangelho que leva o seu nome. O nome Mateus é de origem hebraica, matai, e significa dom de Deus. Então, já que há essa dúvida sobre a autoria do livro, mas que a tradição atribui sempre a Mateus, qual é a datação? Onde se encontra na cronologia
do Novo Testamento. Bem, a data de redação do Evangelho segundo Mateus é fixada pela maioria dos estudiosos, exegetas, por volta dos anos 80 e 90 depois de Cristo, como eu já havia dito ainda há pouco, baseando-se no interesse do autor em quê? Em salientar uma estrutura de vida eclesial, o que deve levar a estes anos 80, 90 aproximados, indicando uma data relativamente tardia. Mas então, qual foi a finalidade, o objetivo para o qual escreveu este autor o Evangelho? Bem, a finalidade, segundo Mateus, tem a intenção, qual a intenção dele? De provar aos judeus que Jesus Cristo é o Messias prometido. Mais do que qualquer outro evangelho, Mateus cita o Antigo Testamento para mostrar que Jesus cumpriu as palavras dos profetas judeus. Mateus descreve em detalhes a linhagem de Jesus desde Davi e usa muitas expressões familiares aos judeus, os aramaísmos que nós encontramos nesse evangelho de Mateus. O amor, a preocupação de Mateus por seu povo é visível através de sua abordagem minuciosa de contar a história do Evangelho. Mateus, em muitos aspectos, é uma ponte entre o Velho e o Novo Testamento. Há mais de 100 citações do Velho Testamento no Evangelho de Mateus. Este livro parece efetuar uma transição da expectação, ou seja, da espera judaica de um Messias político, para o cumprimento de todas as profecias messiânicas em Jesus de Nazaré. O propósito, o objetivo do autor é demonstrar, sem qualquer sombra de dúvidas, que Jesus é de fato o grande Messias, o Filho de Deus, o verdadeiro Rei prometido de Deus e esperado por muitos anos pela nação judaica. O tema deste evangelho, qual é o tema? É o reino dos céus. E o próprio Jesus é verdadeiramente o rei deste reinado. O objetivo do autor é organizar, sistematizar suas conclusões acerca de Jesus, o Cristo, o Messias. A análise desse texto de Mateus, vejam bem, vai nos autorizar a afirmação de que o texto foi escrito para uma comunidade de origem judaica, pois é uso comum numerosas citações e correlações com os textos do Tanakh. O que é o Tanakh? É a Bíblia hebraica, que é composta por 3 grandes partes distintas. Quais são as partes da Tanakh, que é a Bíblia hebraica? Primeiro é a Torá, que é a lei, são 5 livros, o Pentateuco. Depois vem os Nebiim, ou seja, a coleção dos profetas. Os Ketuvim, que são os escritos, os históricos. A maioria dos estudiosos, baseando-se na data desta composição, coloca como local provável de redação, talvez, a cidade de Antioquia, ainda que São Jerônimo, no século IV, defenda a ideia de local de composição a própria Palestina, tendo em vista os seus destinatários. Embora Mateus tenha sido escrito principalmente para seus irmãos judeus, o Evangelho de Marcos parece ser direcionado aos crentes romanos. Enquanto Mateus escreve para os judeus, Marcos para os crentes, aqueles que acreditavam na revelação, romanos, particularmente os gentios. Marcos escreveu como um pastor para os cristãos que já tinham ouvido e acreditado no Evangelho. Ele desejava que eles tivessem uma narrativa biográfica de Jesus Cristo como servo do Senhor e Salvador do mundo, a fim de fortalecer a sua fé diante da perseguição severa e ensinar-lhes o que significava ser seus discípulos, enquanto Mateus para os próprios judeus. E qual é o gênero literário deste livro, desse evangelho, dessa obra de São Mateus? Se nós fizermos uma comparação com o Evangelho de Marcos, que nós vamos estudar no próximo vídeo, faz aparecer de forma especial as características de Mateus. Então, se nós fizermos uma comparação entre Mateus e Marcos, vão surgir
as características peculiares do Evangelho de Mateus. E quais são? Em vários lugares, Mateus registra as perícopes, que são perícopes, são passagens, citações, de formas mais abreviadas que o Evangelho de Marcos. Isso é evidente, por exemplo, no relato sobre a morte de João Batista. A característica mais importante do Evangelho de Mateus, qual é a característica mais importante? É a sequência de discursos que terminam sempre com as palavras semelhantes no seu conteúdo. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, etc. Ele usa essa expressão. Isso dá a impressão de que o autor reuniu os discursos de Jesus em sequências temáticas. Essa impressão ela é reforçada pelo fato de que Lucas reproduz esses mesmos discursos de Jesus, só que em outros contextos. Para Mateus, esses discursos de Jesus eram tão importantes que ele atribuiu peso especial a eles ao relatar sermões interligados entre si por um tema comum. É claro, os destinatários dele, de Mateus, eram os judeus, que eram agora cristãos. Importante frisar que salta aos olhos que Mateus pressupõe entre os seus leitores certo conhecimento da situação em que se passam os eventos do seu evangelho. Ele não explica costumes, tradições e expressões idiomáticas dos judeus, como por exemplo o costume de lavar as mãos, os filactérios, que eram usados no braço, as franjas nos cantos das vestes, que eram os fios e cordões em azul e branco que deviam lembrá-los dos mandamentos da lei. Ele registra expressões tão vívidas de Jesus como quais o mosquito engolis o camelo. Essas expressões usadas por Jesus. Jesus também usava expressões túmulos caiados. Às vezes ele até usa expressões aramaicas, transliteradas para o grego, como por exemplo, raka, que significa tolo, idiota, como nós encontramos em Mateus 5:22, quando Jesus diz, aquele que chamar o seu irmão de raka, quer dizer, ele usa o próprio termo em hebraico, ele não traduz para o grego. Ou korbanã, que significa o tesouro do templo. E nós podemos também falar agora sobre o conteúdo do livro. Qual é esse conteúdo do livro de Mateus? Vejam bem, até o Concílio Vaticano II, que durou de 1962 a 1965, esse Evangelho de Mateus é o texto mais utilizado pela Igreja, mais comentado desde o início do cristianismo pelos padres da Igreja. Esta, digamos assim, essa preferência deve-se ao fato de que neste Evangelho de Mateus se encontram alguns temas em que a Igreja se identifica imediatamente. Quais são? Mateus, por exemplo, recorre a fontes comuns, que Marcos e Lucas, mas apresenta uma narração muito diferente, quer pela amplitude dos elementos próprios dele, quer pela liberdade com que trata materiais comuns. O conhecimento, vejam bem, dele, dos processos e dos modos próprios de escrever de Mateus, são de grande importância para a compreensão desse livro. Compilação de palavras e de fatos, de discursos e de milagres, recurso a certos números, paralelismos, sinonímicos e antitéticos, estilo hierático e catequético, citações da Escritura, etc. São elementos que caracterizam a redação desse livro de Mateus. Apesar dos característicos agrupamentos de narrações, não é fácil determinar o plano e estabelecer as grandes divisões do livro. Então, como nós iríamos dividir esse livro? Esse livro, para ser dividido, ele é muito difícil de poder fazer essas divisões. Dois tipos de distribuição propostos pelos críticos, podemos referir três. Então, vários estudiosos exegetas, estudando o Evangelho de Mateus, tentaram fazer uma divisão do seu conteúdo. Foram várias divisões, mas muito complicados, muito complexos,
mas vamos nos referir a 3 tipos de divisões do Evangelho de Mateus. A primeira diz o seguinte: o segundo plano geográfico, ou seja, da situação geográfica onde ele se encontrava. Nós podemos encontrar no plano geográfico o ministério de Jesus na Galileia, a sua atividade nas regiões limítrofes da Galileia e a caminho de Jerusalém, e os ensinamentos, paixão, morte e ressurreição em Jerusalém. Então, são esse plano, segundo plano geográfico. E segundo os 5 discursos também, subordinando a estes as outras narrações. Resulta daí um destaque para a dimensão doutrinal e histórica da existência cristã. Então, essa questão dos discursos de Jesus. E segundo, terceira parte, o objetivo de referir o drama da existência de Jesus. Mateus apresenta o Messias em que o povo judeu recusa acreditar e que, percorrendo o caminho da cruz, chega à glória da ressurreição. Agora, aqui limitamos a destacar as seguintes, digamos assim, partes deste evangelho. Primeiro, o prólogo, o mistério de Jesus. Nesse prólogo, nós podemos colocar no primeiro e no segundo capítulo, os 2 primeiros capítulos do Evangelho de Mateus. É o mistério de Jesus, seu ser e sua missão à luz da ressurreição e da vida da igreja, ou seja, as narrações da sua infância. E aí nós encontramos uma primeira parte. Jesus proclama o Evangelho de Deus e prepara a igreja. Vai do capítulo 3 ao capítulo 16. É o episódio central do Antigo e Novo Testamento, os capítulos 3 e 4. Então, o reino de Deus chegou, o sermão da montanha, são as palavras e atos de poder, e os 10 milagres de Jesus, palavras e atos de poder também. A segunda parte, Jesus envia seus discípulos a pregar e parte ele mesmo para pregar o reino. Ele envia os seus discípulos, mas ele também vai pregar. Então vem aí os discursos da missão, Jesus parte em missão, capítulos 11 a 12. E a terceira, digamos, a terceira o conteúdo dessa primeira parte, a escolha decisiva diante da pregação do reino. Aí vem os discursos das 7 parábolas e o caminho da confissão de Cesareia. E temos a segunda parte, que é a comunidade do reino de Deus, que vai do capítulo 17 ao capítulo 28. E o episódio central é a comunidade confessa o seu Senhor. Capítulo 16, versículo 13, 17 e 27. Aí temos aí, o quarto, a quarta parte. O reino de Deus passa do povo judeu para a igreja. Aí temos os discursos sobre a vida em comunidade, capítulo 18, e da Galileia a Jerusalém, capítulos 19 a 23. E nós temos a quinta e última sessão, a inauguração do reino de Deus no mistério pascal, capítulo 24 ao capítulo 28. Temos aí o anúncio da vinda definitiva do reino em Deus, Jesus, e o mistério pascal inaugura o reino. São 5 discursos que estão divididos por 2 episódios centrais. Por sua vez, divide o Evangelho em 2 grandes partes. Então, o Evangelho de Mateus, de fato, é um pouco complexo. Por isso que há essa digamos, dificuldade na compreensão da divisão dessa obra, desse conteúdo. Agora, Mateus, para facilitar, digamos assim, o entendimento, Mateus insere Jesus em conexão com a história de Israel e para isso usa de alguns artifícios. Quais são esses artifícios que ele usa? Primeiro, a genealogia, já que ele quer mostrar que Jesus é o Messias, então o artifício primeiro que ele usa é mostrar que a origem dele vem lá da estirpe de Davi. Com a finalidade de mostrar Jesus conexo com a história do povo hebreu, a genealogia de Mateus fala claramente que Jesus é filho de Davi e de Abraão, patriarca de Israel, passando a narrar a sua genealogia. Então nós vemos isso no primeiro capítulo de Mateus, versículos 1 a 17. Segundo ponto, Jesus
é mostrado como o novo Moisés. Para os judeus, a parte principal da escritura hebraica é a Torá, né? São os Pentateucos, os primeiros livros, e que tem por autor o próprio Moisés, segundo a tradição hebraica. Mateus coloca assim a atividade de Jesus em 10 partes que contêm 5 discursos e 5 narrativas, salientando que Jesus é o novo Moisés. Então nós temos na introdução, capítulo 1 ao capítulo 2, cunho masculino com destaque para a figura de José. Aí nós temos de seguida a narrativa, capítulo 3 e 4, os discursos, capítulo 5 e 7, o Sermão da Montanha. Nós temos narrativas dos milagres de 8 a 9, capítulo 8, capítulo 9. Nós temos o discurso missionário no capítulo 10. Nós temos as narrativas que Jesus é rejeitado por Israel, capítulos 11 e 12. Nós temos uma outra narrativa, os fundamentos da igreja, com destaque para capítulo 16, 13 a 26, né, que estão entre os capítulos 14 e 17. Nós temos um outro discurso chamado discurso eclesiológico no capítulo 18. Nós temos uma outra narrativa dos capítulos 19 a 23, que é a crítica dos grupos judaicos a Jesus. Nós temos depois o discurso, capítulos 24 e 25, que a temática do discurso é escatológico. E nós temos, por fim, o epílogo, que são os capítulos 26 a 28, que vem a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Neste paralelismo, vejam bem, que Mateus faz entre Jesus e Moisés, Mateus coloca no relato da infância a ameaça de morte que Jesus também sofre, e a ida para o Egito e o retorno no tempo oportuno. Assim como Moisés também teve a ameaça de morte, né, e a sua vida no Egito. Então, Mateus também faz esse paralelismo entre Moisés e Jesus. Nós temos também Jesus, né, com a lei e os profetas. Mateus valoriza o texto bíblico hebraico, mencionando que Jesus não vem revogar, mas para dar cumprimento à lei. Jesus está conosco, né, um outro aspecto. Mateus utiliza referências escriturísticas judaicas. Por exemplo, Isaías 7,14, falando que Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Mateus 1,23. Nós também temos o aspecto, o reino dos céus, que Mateus coloca. Aquilo que os outros evangelistas chamam de reino de Deus, em Mateus é chamado de reino dos céus, obedecendo o costume judaico-religioso de não pronunciar nem utilizar o nome de Deus, que é sagrado e não pode ser pronunciado de maneira alguma. Nós temos também outro aspecto nesse evangelho de Mateus sobre a eclesia ou eclésia. De todos os evangelistas, somente Mateus é que usa o termo grego eclésia. Mateus 16, 18. Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, eclésia, para se referir à comunidade dos seguidores de Jesus, que é a igreja. Assim, o evangelho segundo Mateus é o que utiliza maiores elementos semitas, tendo em vista o que? Anunciar o evento de Jesus Cristo. Este artifício quer dar autoridade perante os judeus e entre aqueles recém-convertidos oriundos do judaísmo, que eram os prosélitos. Agora, qual é a mensagem teológica para nós concluirmos este estudo, esse vídeo de hoje sobre o Evangelho de Mateus? Qual é a mensagem teológica? Escrevendo entre judeus e para judeus, Mateus procura mostrar como na pessoa e na obra de Jesus se cumpriram as Escrituras. Esse era o objetivo dele, que falavam profeticamente da vinda do Messias. A partir do exemplo do Senhor, reflete a praxe eclesial de explicar o mistério messiânico mediante o recurso ao quê? Aos textos das Escrituras e de interpretar a Escritura à luz de Jesus Cristo. Então esse é o objetivo dele. Ele sempre se refere a Jesus remetendo às Escrituras e entendendo as Escrituras à luz da pessoa de Cristo.
Esta característica marcante contribui para compreender o significado e o cumprimento da lei e dos profetas. Ou seja, Cristo realiza as Escrituras, não só cumprindo o que elas anunciam, mas aperfeiçoando o que elas significam. Assim, os textos da Escritura neste Evangelho confirmam a fidelidade aos desígnios divinos e, ao mesmo tempo, a novidade da aliança em Cristo. Nele, no Evangelho de Mateus, ressaltam 5 blocos de palavras ou discursos de Jesus. Ocupam um importante lugar na trama do livro, tendo a encerrá-los as mesmas palavras e apresentam sucessivamente a justiça do reino, os arautos do reino, os mistérios do reino, os filhos do reino e a necessária vigência na expectativa da manifestação última do reino, ou seja, a escatologia. Desde o 2º século, o Evangelho de Mateus foi considerado como o Evangelho da Igreja. Em virtude de quê? Em virtude das tradições que lhe dizem respeito e a riqueza e ordenação do seu conteúdo, que o tornavam privilegiado na catequese e na liturgia. O reino proclamado por Jesus como juízo iminente, antes de mais nada, presença misteriosa de salvação já atuante no mundo. Na sua condição de peregrina, a igreja é o verdadeiro Israel, onde o discípulo é convidado à conversão e à missão. Lugar de tensão ética e penitente, mas também realidade sacramental e presença de salvação. Não identificando a igreja como o reino do céu, Mateus continua hoje a recordar o seu verdadeiro rosto, uma instituição necessária e uma comunidade provisória na perspectiva do reino de Deus. Como os outros evangelhos, o de Mateus refere a vida e aos ensinamentos de Jesus, mas de um modo próprio e peculiar, explicando a cristologia primitiva, ou seja, em Jesus de Nazaré cumprem-se as profecias. Ele é o Salvador esperado, o Emanuel, o Deus conosco, até a consumação da história. Ele é o mestre por excelência que ensina com autoridade e interpreta o que ali os profetas afirmam sobre o reino dos céus, ou seja, o reino de Deus. É o Messias no qual converge o passado, o presente e o futuro, e que, inaugurando o reino de Deus, investe a comunidade dos discípulos, a igreja, de seu poder salvífico. Assim, concluindo, no coração deste evangelho, o discípulo descobre Cristo ressuscitado, identificado como Jesus de Nazaré, o filho de Davi e o Messias esperado, vivo e presente na comunidade eclesial. Então vejam que esse evangelho de Mateus é um evangelho muito, digamos assim, importante para a nossa compreensão, inclusive, da cristologia, né? E, é claro, da eclesiologia também. Então, aqui eu concluo o estudo do Evangelho de Mateus. Vocês vão encontrar esse material todo na apostila de uma maneira mais profunda e prolixa, ou seja, mais extensa. E o nosso objetivo, sempre eu aqui explicando e renovando essa minha lembrança. E meu objetivo não é exaurir, esgotar o conhecimento deste livro. Leiam as Escrituras acompanhando os estudos. Não deixem de ler os Evangelhos. Leiam aquelas notas de rodapé, leiam as notas introdutórias, para que vocês possam aprofundar no conhecimento da palavra, né? Isso aí será muito importante para que o fruto do nosso curso, né, seja de fato permanente e duradouro. Que o Senhor nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna.